tudo bem? Entrevista especial sobre o avanço da cidade de Suzano nesses últimos 10 anos. A cidade evoluiu muitíssimo em comparação com o que ocorreu na última metade de século. E nós vamos conversar com um dos protagonistas desses avanços importantes da cidade de Suzano em todas as áreas. É um conteúdo especial referente aos 77 anos do município suzanense. Conversa então a partir de agora com o prefeito Pedro Ishi. Prefeito Pedro, tudo bem? Satisfação em falar contigo. Eu gostaria que o senhor compartilhasse no início dessa reportagem especial, quando a gente está destacando aí os avanços da cidade de Suzano nessa última década, qual recordação o senhor tem, o senhor é bem jovem ainda, qual recordação o senhor tem da Marginal Bruna, com vários trechos interditados, a questão do Parque Max Pfeffer, que começou lá pelos anos 80 e passou muito tempo praticamente abandonado. Enquanto cidadão, depois enquanto agente político, que recordação o senhor tem dessas obras que ficaram emperradas, verdadeiros fantasmas da cidade de Suzano no começo, na virada do século? Brás, primeiro é um prazer muito grande falar principalmente sobre a cidade de Suzano, a qual a gente gosta muito, e dizer que eu nasci em 1990, no dia 14 de agosto, lá na Santa Casa de Misericórdia. Então, eu tenho uma história, né, desde o meu nascimento até os dias de hoje com a cidade de Suzano, sendo prefeito hoje. E são lembranças aí importantes que nós temos, e eu acredito muito, Brás, que a cidade de Suzano, na última década, ela sofreu uma reviravolta nos avanços que nós tivemos. E aí eu não tenho medo nenhum em dizer para você que a gente recolocou a cidade de Suzano nos trilhos do desenvolvimento. E acredito muito, Brás, que diante das obras que nós tínhamos, aquelas que foram encerradas e aquelas que agora a gente coloca para um futuro na nossa cidade, isso vem de encontro a todo um plano de desenvolvimento do ex-prefeito Rodrigo Axuxi e agora a gente dando sequência. Então, eu me recordo de quando eu era criança, né, Brás? Meu pai tinha um Fusca branco, Itamar, e a gente passava no entorno ali do Parque Max Pfeffer, e ali naquela arena, o pessoal comentava que aquilo era o elefante branco da cidade. Uma obra super importante que o Rodrigo retomou, e hoje a gente tem um orgulho muito grande de ter uma grande arena que cedia importantes eventos. E até comentando aí há pouco tempo, eu participei em 2003 de uma atividade onde o vice-governador da época esteve aqui com a família Pfeffer para poder inaugurar a piscina do Parque Max Pfeffer. Então são grandes lembranças, são boas lembranças, e eu tenho a certeza que a cidade avançou muito. Agora, um detalhe, prefeito, quando você era mais jovem, agora até com a percepção de ser um agente político, o que dificultava os ex-gestores da cidade a nunca conseguir resolver esses problemas que a gente citou aqui, mas ocorreram outros, também outras obras ficaram paradas por décadas. Qual foi a grande dificuldade que você vislumbra a partir de agora com o prefeito, e qual é o mérito do grupo do ex-prefeito Rodrigo Axuxi, deputado Leandro Prado, e seu também, de ter conseguido destravar tantas obras importantes na cidade que estavam aí desde o século passado à espera de realmente quem resolver esse assunto? Ô Brás, eu acho que independente de quem foi o prefeito à época, eu acho que cada um contribuiu com a história da nossa cidade. Mas eu acredito que a questão da divisão política, isso atrapalhou muito o crescimento da cidade. Então a gente tinha a alternância de alguns grupos em dados momentos da história da nossa cidade, em que se não existia uma sequência. E isso foi o que nós falamos durante a minha campanha eleitoral, da importância da sequência das obras. Então eu vou dar exemplos práticos para você de obras que foram iniciadas e quando mudou-se o partido, essas obras foram paralisadas e não foi dada a sequência. E isso, Brás, se você colocar aí, fazer uma correlação com o tempo, nós estamos falando aí de uma quebra de tempo aí de quase 25 anos, onde se iniciou um período de obra, mudou-se o partido, paralisou-se, depois voltou-se a alternância no poder, e aí até chegar o ano de 2016. Então, qual que foi o grande objetivo nosso, Brás? E isso foi uma análise lá em 2017, que era o quê? A cidade de Suzano, ela tem importantes obras, todas elas inacabadas. Qual é a nossa obrigação? Lutar para acabar com essas obras. E foi isso que aconteceu durante esse período. Então eu acho que a quebra da sequência das obras, um prefeito entrava, não vou continuar essa obra porque não é minha, eu vou colocar outra obra aqui. Depois o outro entrava, falava, não vou dar continuidade porque essa obra não é do meu partido e eu não vou tocar. E com isso, Brás, importantes obras que você conhece na história da cidade ficaram sem acabar. Nesse cenário, prefeito, eu queria que o senhor falasse, até o senhor teve a oportunidade de inaugurar essa mesma situação que o senhor descreveu aí, ocorreu em relação à unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim Revista, uma região importante da cidade, com cerca de 80 mil habitantes.
A obra começou em 2011, não foi entregue até 2012 e infelizmente passou vários anos, o prédio foi totalmente deteriorado, furtado, saqueado, enfim, o senhor teve a oportunidade de inaugurá-lo. Eu queria que o senhor comentasse qual foi a sua satisfação de ter inaugurado aquela obra, até porque foi logo após o período de pandemia, e o funcionamento dela, acabou de completar 3 anos. Que sentimento o senhor tem em relação à UPA do Revista? Ô Braz, acho que nós temos falado muito durante esse período do sentimento de pertencimento da cidade de Suzano. E eu tenho cobrado muito isso dos nossos secretários, que é realmente o sentimento de amor pela cidade. E a UPA é um exemplo disso. Eu, quando cheguei na secretaria, me recordo do evento que a gente chegou lá para poder retomar as obras da UPA. Ela tinha quase 90% de obra concluída, se paralisou, ela foi saqueada, depredada, chegando quase aí a 18% de obra, e aí a gente retomou e entregamos uma unidade de pronto atendimento super importante que hoje atende toda a população ali da região norte. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, Brás. Aquela UPA hoje ela atende ali mais de 10 mil pessoas por mês. Quantas vidas não poderiam ter sido salvas através daquela unidade de pronto atendimento se já tivesse sido instalada há muitos anos atrás? Essa é a responsabilidade que nós temos. E eu me recordo de uma UPA toda depredada, toda saqueada, e hoje um equipamento, como eu falei, que atende crianças 24 horas, atende clínica geral 24 horas, faz serviços de ortopedia, faz serviço de telemedicina. Olha o avanço que nós tivemos. E da mesma forma vai ser lá na região sul. Lá em Palmeiras nós vamos ter uma unidade de pronto atendimento, uma UPA naquela região. Então acho que é isso, é construir a cidade para o futuro. É a gente poder fazer essa virada de chave e pensar na cidade não no agora, Brás. É pensar na cidade para os próximos 15, 20, 25 anos. Esse é o ponto que eu quero complementar com o senhor aqui nessa entrevista especial. Só reforçando para o nosso público, é uma entrevista com um dos protagonistas dessa virada de chave que Suzano deu nessa última década. A cidade avançou muito em diversas áreas e essas reportagens especiais e um documentário que a gente está produzindo, destacando as lideranças que trabalharam para que essa mudança virada de chave ocorresse. Também nós estamos destacando em algumas reportagens obras importantes, como a própria questão aí da revitalização, da requalificação do Parque Max Pfeffer, a questão da arena, que também foi uma lenda que o governo, esse grupo, conseguiu resolver. O prefeito acabou de falar também da UPA. Esse conteúdo tudo vai estar à disposição no YouTube e também aí nos portais que fazem parte desse projeto de levar informação qualificada para quem de Suzano e toda a região do TT, conteúdo especial relacionado aos 77 anos do aniversário da cidade de Suzano. Prefeito, eu queria que o senhor compartilhasse, antes de reforçar, quais são os desafios e metas que o senhor tem daqui para frente, até para manter esse pique de entregas que ocorreu ao longo da última década. É uma situação que está no meio do campo. Eu queria que o senhor compartilhasse aí aquele spoiler que a gente adora. A questão do Hospital Federal de Suzano. Ele foi anunciado, foi em 2010, se eu não me engano. Está na reta final. Eu queria saber como é que o senhor está lidando com esse processo. É uma mudança histórica para a cidade de Suzano também. A obra está em fase de acabamento, está dependendo de alguma liberação de recursos. Eu queria saber que expectativa o senhor tem, até como ex-secretário de saúde, para em que momento esse hospital vai começar a atender a população de Suzano. Brás, ao todo são 55 obras que nós temos para entregar nesse nosso mandato. Obras da Secretaria de Cultura, do Trânsito, do Esporte, da Saúde, da Educação. Então a gente está muito tranquilo com relação a esse trabalho que a gente está fazendo, que vai colocar a cidade num patamar ainda maior. Dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande com relação ao Hospital Federal. E a gente tem ido muito. Semana passada estava em Brasília para poder articular a última parcela do Hospital Federal para a gente possa concluir esse grande sonho da nossa cidade. E aí a gente já tem uma meta. Nós queremos que a empresa entregue o Hospital Federal pronto esse ano, para que a gente possa começar a operar esse hospital no ano que vem. A gente abrir a licitação, contratar a empresa e ter o serviço garantido a partir de 2027 e a gente abrir as portas de uma vez daquele hospital. Fora isso, são centenas de obras. Nós temos a Roberto Simonsen, que entrega no dia 2, aniversário da nossa cidade. Nós temos a construção de uma clínica do espectro autista, que vai dar mais qualidade para as mamães que precisam levar os seus filhos para o atendimento. Nós temos também a nossa FATEC, que é uma briga histórica que você conhece, exatamente, né, Brás? Que há muitos e muitos anos vem se falando e agora nós temos uma universidade pública na nossa cidade. Nós temos também, Brás, mais 2 novas unidades básicas de saúde, mais 4 escolas para ser construídas. Temos também o Centro do Bem-Estar Animal. Então, é muita obra que nós temos e aí a expectativa é super positiva. Estamos brigando muito para o nosso Hospital Federal para que ele possa ser concluído. E aí, Brás, eu falei que eu tenho 3 desafios, assim como o Rodrigo teve. Rodrigo concluiu a Marginal do Rio Una, concluiu a nossa UPA do Jardim Revista e concluiu também a Marginal do Una,
UPA do Revista e o Parque Max Pfeffer, a Arena Suzano. Correto. E eu acredito que eu também tenho 3 desafios aí ao longo Mega desse período. desafios. Eu tenho o Hospital Federal, eu tenho também a Alça do Rodoanel e eu quero dar um fim também naquele episódio que é a Lagoa Azul, quem sabe transformar aquela região ali num novo parque. Qual que é o mais difícil desses aí? Ou são todos complexos, cada um com uma complexidade diferente? Eu acho que cada um com a sua complexidade diferente, mas a Lagoa Azul com uma complexidade jurídica. E aí, quando envolve uma complexidade jurídica, você sabe que existem desafios maiores. Mas nós vamos ter certeza que nós vamos ter um final feliz ali. Nós estamos em abril de 2026. Se eu voltar a sentar nessa cadeira aqui diante do senhor prefeito daqui a 10 anos, seja aqui na prefeitura, em outro espaço que o senhor possa estar correndo com a cidade, o avanço vai ter sido tão grande quanto foi na última década, ou pode ser que a cidade consiga aí, caminhar até mais rapidamente ao longo desses próximos 10 anos? O Braz, a gente sempre tem uma expectativa que possa caminhar sempre melhor. Eu acho que o Rodrigo comentou comigo, quando eu ganhei as eleições, e hoje eu sinto também esse mesmo sentimento, é que à medida que a cidade passa, independente de quem é a gestão, é que a cidade possa melhorar, é que a cidade possa avançar ainda mais. Então, quando o Rodrigo falava, olha, Suzano vai continuar avançando e ainda mais, eu também acredito que a cidade vai continuar avançando e ainda mais para os próximos anos. É isso, conversamos com o Pedro Ishi, prefeito da cidade de Suzano, um dos protagonistas desse processo aí de avanço do município de Suzano. E olha só, o compromisso nosso aqui enquanto jornalista é, nos próximos 10 anos, continuar cobrando para que a cidade continue mantendo esse pique, mantendo essa velocidade de entregas. Isso é bom para a população e para a cidade.